e vai à votação no Senado. Derrotamos a Dilma, presidente. Senhor presidente, sinceramente, senhor presidente, como o Senado só votou um destaque hoje, todos os demais caíram na Câmara, está nítida a ausência dos senhores e senhoras senadores. Nós não temos aqui 41 senadores, senhor presidente. Como tal, nós não podemos arriscar uma matéria tão importante quanto essa sem termos aqui a garantia de quórum. Do contrário, nós seremos obrigados a entrar em obstrução, porque nós não colocaremos em risco para podermos amanhã não termos um número suficiente e chegarmos a uma situação amanhã próxima dos 41 e perdermos uma votação como essa. Isso aí realmente nos descredencia nacionalmente. Não tem... Aqui na Câmara foi unanimidade. Só o PT que votou contra. Como é que o Senado Federal nós vamos encaminhar um destaque como esse e não ter voto, ou apenas não ter condições de colocar 41 votos favoráveis? Então, como tal, senhor presidente, diante desse quadro atual aqui, se não tivermos realmente uma presença significativa, nós entraremos em opção. Obrigado, senhor. Eu queria mais uma vez fazer um apelo aos senadores e às senadoras que venham ao plenário. Nós vamos ter uma apreciação importante de um veto importante. É evidente que nós só vamos abrir a votação se houver um quórum que possibilite a abertura da votação e a proclamação do resultado. Mas eu faço de novo um apelo aos senadores que venham ao plenário. É importante que nós possamos votar os 4 itens da pauta depois dos vetos, para que na próxima terça-feira nós tenhamos uma nova sessão do Congresso Nacional com os novos vetos e com os PLNs que foram votados e não serão apreciados hoje aqui nessa sessão do Congresso. Faça um teste de frequência dos senadores, presidente. Faça um teste. Eu quero consultar os líderes no Senado se podemos abrir a votação. Senhor presidente, vamos abrir a votação e os partidos que quiserem encaminham durante a votação. Senador Eunício, senadora Vanessa, senador Caiado. Senhor presidente, zere a presença dos senadores. Senador Omar. Se zerar a presença dos senadores, Vossa Excelência vai ter aí o quórum de senadores que existe. Para, presidente, abrir a votação pelo Senado. O senador Eunício, senador Delcídio, senador Caiado, senadora Vanessa. Nós vamos... Senador Omar. Senhor presidente, pedir aos senadores que estão nos gabinetes para que venham ao plenário. Nós temos aqui 70 e poucos senadores que há pouco davam quórum nesse Congresso. Eu já pedi a bancada do meu partido. Senhor presidente, é possível a verificação de quórum antes da votação, senhor presidente? Não, é possível. Senhor presidente, é possível nós fazermos... senhor presidente. É possível. Depois o Caiado fala. É possível nós fazermos um acordo de procedimento. Nós só abriremos a votação, só proclamaremos o resultado se houver um acordo dos líderes, para que a gente faça isso. Eu faço uma consulta, senador Renan, me permita. A palavra, Vossa Excelência, senador Aécio. É um tema realmente relevante, nós ficamos aqui até essa hora. Acho que ficou claro pelo resultado da votação na Câmara que não é uma decisão que deva se submeter às questões circunstanciais de governo e de oposição. Ficou claro o apoio de vários partidos da base, aquilo que já havia sido aprovado, tanto no plenário da Câmara quanto no plenário do Senado, e o que nós gostaríamos apenas de ter a segurança de que o Senado, a esta hora, terá a possibilidade de se manifestar com a ampla maioria dos seus membros, como fez aqui a Câmara. Consulta a Vossa Excelência, se num acordo de procedimento nós poderíamos zerar o painel do Senado, abrir o painel novamente para as presenças, porque a partir daí nós estaríamos em condições de decidir qual procedimento. Presidente, nós vamos... senador Eunício Oliveira. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria tentar fazer um encaminhamento. Nós podíamos dar sequência na votação. Se a gente não conseguir atingir o número, Vossa Excelência pode suspender a sessão. É muito mais lógico do que nós derrubarmos essa sessão agora à noite. Então o PMDB não concorda
com a reabertura do painel, mas concorda em abrir a votação agora e, se não tiver número, suspende a sessão. Não há divergência no encaminhamento. A proposta do senador Aécio, na prática, é a mesma coisa. Nós vamos começar a votação. Não é, senhor presidente. Não, me permita, senador Renan, não é. Porque, se não houver o quórum adequado, os partidos da oposição preferem derrubar a sessão, preferem não manifestar o seu voto. Não, mas eu faço um compromisso de só encerrar a votação com um quórum confortável. Se não houver um quórum confortável e nós combinarmos o encerramento com os líderes, eu não encerro, suspendo a sessão e deixo para outra oportunidade. Na prática é a mesma coisa. Consulta a Vossa Excelência. Nós então poderemos ter um acordo em que o quórum razoável para o Senado seria algo acima de 70 votos. É o que nós tradicionalmente fazemos no Senado. O que Vossas Excelências combinarem aí. E aí a votação é interrompida e ela pode ter a continuidade. Nós daremos a continuidade. Aqueles que não votaram podem votar. Eu vou conversar com os líderes aqui, senhor. Que foi o que nós fizemos na sessão anterior do Congresso Nacional. Senhor presidente, encerrar a sessão e retomamos na próxima semana. Senhor presidente, a sessão é do Congresso. Senhor presidente Renan Calheiros. A sessão é do Congresso. O assunto diz respeito ao Senado. Mas eu queria ponderar a Vossa Excelência o seguinte: se tiver ultrapassado o número de 41, Vossa Excelência não poderá encerrar, será obrigado a abrir. Então, a postura do deputado Aécio tem razão. O Aécio quer ter a certeza de quórum para votar. Se qualquer acordo que o senhor fizer, depois de passar 41, é antirregimental. Vossa Excelência será obrigado. É lógico. Não, eu posso encerrar a sessão, sobretudo em acordo de procedimento, na hora que eu quiser. Se passou de 41, eu fiz isso na última sessão. Senhor presidente. Eu fiz isso na última sessão. Senhor presidente, gente, é até razoável, presidente, pela liderança do governo na Câmara, é até razoável nós esperarmos ver se é possível algum acordo no Senado. O que não é razoável, eu ouvi aqui nos bastidores, usar isso como pretexto para derrubar a sessão. Aí não dá. Ou se faz um acordo para continuar aquilo que Vossa Excelência quer fazer e votar ainda hoje, ou se não, porque nós estamos com 400 e tantos deputados aqui. Nós não temos dificuldade nenhuma, até porque não é verdade esse tipo de colocação que foi feito. Essa questão do voto impresso não é uma questão de governo. Todo mundo sabe disso. Nós não encaminhamos nem um voto sim, nem um voto não. O governo vetou por uma solicitação do TSE. Portanto, não é uma questão de governo. Os partidos é que resolverão isso. Portanto, o governo não vai aceitar nenhuma imputação que ele está fazendo isso errado para não ter transparência. Senador Aécio Neves. Portanto, tem que levar em conta isso, senhor presidente. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência. O que nós estamos buscando aqui, único e simplesmente, é permitir que a maioria dos senadores possa votar e há hoje um quórum reduzido. O artigo 29 do Regimento Comum permite a verificação de votação. A verificação de quórum, a verificação de quórum. É o que eu sugiro a Vossa Excelência. Vossa Excelência zera o painel do Senado. Nós fazemos aqui uma verificação de quórum. A partir do quórum alcançado, aí cada um decide o que fazer. Se há quórum, nós votamos. Se não há quórum, nós obstruímos. É regimental, senhor. Vamos continuar a votação, abrir a votação, senhor presidente. Esse encaminhamento proposto pelo senador Aécio, ele obrigaria aos senadores terem que atestar as presenças 2 vezes. É isso mesmo, presidente. É impraticável na prática. O que foi proposto, mas é regimental. O que foi proposto por mim é o mais razoável. Nós só concluiremos a votação se houver um quórum confortável. Vamos abrir, presidente. É melhor nós fazermos isso, até porque eu estou achando que nós temos quórum no Senado. O quórum confortável acima de 65 senadores. Senador Cássio, senador Romero. O quórum confortável a partir de 65 presenças. É esse o quórum confortável? O que for confortável para todos. Senhor presidente. 65. Senador Romero. Eu quero propor, o que está propondo a oposição. Nós não queremos aqui dar golpe de mão em ninguém. Então a ideia é, nós votamos, se não atingir 65 votantes, Vossa Excelência encerra a reunião e a gente retoma na terça-feira. E reabrimos na terça-feira. De forma alguma.
Nós pedimos a Vossa Excelência, senhor presidente, para abrir a votação. Vamos cumprir a questão regimental. Vai ser derrubado esse veto. Não tenha dúvida sobre isso. Eu peço aos senadores que tomem os seus lugares. Senhor presidente, para encaminhar. O PT, senhor presidente, não tem receio senador do voto impresso. O PT não tem receio do voto impresso. Apenas essa questão foi objeto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive colocando como inconstitucional. Aliado a isso, o problema do custo, segundo o próprio TSE. Mas, para demonstrar que nós não temos medo de voto impresso, eu vou liberar a bancada, cada um vote de acordo com a sua consciência. E votemos rápido para continuar a derrotar aqui os nossos adversários. O PT libera a bancada. Como vota o DEM? Senador Ronaldo Caiado. Posso abrir a votação, presidente? Os senadores já podem votar. Só para ficar claro que ainda está em dúvida. Vossa Excelência PSDB vota não, senhor presidente. Para derrubar o veto é não. Fórum confortável. O voto é não. O voto é não. PSDB não, senhor presidente. PSDB recomenda o voto não. Como vota o DEM? Só para saber, é que querem saber se Vossa Excelência aceitou 65 como voto confortável. Senhor presidente. Aceitou? Senhor presidente. Senhor presidente, quem encaminhou? Senador Eunice Oliveira. Presidente, nós ouvimos aqui com calma, com atenção. Não há grande divergência nessa matéria. O PT acabou de liberar a bancada. É importante nós avançarmos. Vossa Excelência abriu o painel sem a orientação das lideranças, o oposto do que aconteceu na Câmara. Nós não encaminhamos, consta o voto do PSDB. Não me consta que alguém do PSDB tenha encaminhado o voto, senhor presidente. Nós não decidimos se nós vamos fazer obstrução ou não. Peço que Vossa Excelência zere o painel, aguarde a orientação das lideranças para que aí sim o processo possa se dar. E nós vamos definir se nós temos um acordo ou se vamos obstruir a votação. Eu peço à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, zere o painel. Aí sim. E peço ao senador Eunice Oliveira que oriente a bancada. O PT já orientou. Senhor presidente, eu acho, sinceramente, Vossa Excelência tomou a decisão, eu vou respeitar a decisão de Vossa Excelência e vou apoiar a posição de Vossa Excelência. Embora, pessoalmente, discorde que nós tenhamos que reabrir o painel para isso que foi decidido, dominar o senador novamente, para chegar a quórum. É isso que Vossa Excelência está definindo? Exatamente isso. Deixa eu ouvir o presidente, por favor. Como é? Senhor presidente. Quero só ouvir o presidente. Não é verificação, é o reinício da votação. Vossa Excelência vai reiniciar o painel. Porque já foi reiniciado o painel para que as lideranças orientem as suas bancadas. Então, senhor presidente, o PMDB teve uma conversa com o senador Aécio Neves, com o PSDB. E essa semana, inclusive, na votação da abertura que nós estamos fazendo da PEC, em relação à chamada janela. Daqui está falando alguém que tem 40 anos de partido, do mesmo partido, não vai mudar de partido, mas eu estou concordando com a abertura da janela, e nessa abertura da janela, eu pedi ao relator, indicado por nós, senador Raimundo Lira, que incluísse, inclusive, mesmo não tendo aqui o aplauso desse senador, mas para cumprir o acordo que fiz com o senador Aécio Neves e com o PSDB, eu vou encaminhar o voto, senhor presidente, pela manutenção do que foi votado antes, pela derrubada do veto, então. Cumprimento, Vossa Excelência. Questão de ordem. Presidente, para encaminhar pela rede. Com a palavra o senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, transparência nunca pode ser demais. Então não há argumento fátil para mantermos o veto em relação ao voto impresso. É um instrumento que melhorará o sistema político e dará mais transparência nos votos. Então, em decorrência disso, pela rede de sustentabilidade, votamos não pela derrubada do veto. Como vota o DEM, senador Ronaldo Caiado? Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, para uma questão de ordem. Senhor presidente, veja bem, todos nós desejamos votar. A Câmara deu uma lição hoje, aqui votando não, com exceção do PT.
A questão que formula Vossa Excelência é a seguinte: ao chegar a 41 votos, se não aparecer mais nenhum senador, essa é matéria constitucional. Vossa Excelência é obrigado a abrir. Se Vossa Excelência não abrir, o PT entra no Supremo Tribunal Federal e anula a decisão da votação aqui. Ou seja, isto aí, senhor presidente, nós não podemos ficar na dependência amanhã do PT recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ao ter quórum, Vossa Excelência não pode cancelar a reunião. Vossa Excelência tem que abrir o painel. Isto aí é que inviabiliza o nosso acordo neste momento. Por isso é que nós entraremos em obstrução, porque nós não confiamos ter hoje um quórum que nos garanta dar o resultado que a Câmara dos Deputados... Então, a posição dos democratas é obstrução. Eu peço aos colegas que não podemos correr risco em uma matéria tão importante quanto essa, sem saber o número de senadores que temos presente. Essa é a questão de ordem que formula Vossa Excelência. Na forma do artigo 412, se não me engano, do Senado Federal, por acordo, nós podemos encerrar a votação. Fizemos isso na última sessão do Congresso Nacional, quando a oposição fez a obstrução, o quórum estava baixo e nós suspendemos a Presidente, matéria regimental não supera o aspecto constitucional, presidente. É matéria constitucional. O senhor quer que o regimento seja superior à Constituição. Se o senhor tiver mais de 41 votos e não abrir, o Supremo pode dar uma decisão por quem vier questioná-lo, presidente. Pelo amor de Deus. Deputado Arnaldo, Vossa Excelência... A Câmara já votou, presidente. Deputado Arnaldo, Vossa Excelência sabe do respeito que eu lhe tenho. Eu não conheço Constituição nenhuma que diga que o presidente do Congresso Nacional não pode suspender uma votação. Por acordo, nós podemos fazer tudo. Depois de atingido o quórum, não, presidente. Mas o por acordo, era só o que faltava, senador Renan. O regimental não vence a Constituição. O PT não faz o acordo. O PT não faz o acordo. Os senadores já podem votar. Senhor presidente. Senador Aécio Neves. De forma, mais uma vez, absolutamente serena, me permito voltar à questão essencial do que nós estamos votando. Repito, não é algo contra governo, não é algo que olha o retrovisor da história. Ao contrário, o nosso processo eleitoral vem sendo aprimorado ao longo das últimas décadas. E eu considero a urna eletrônica um passo extremamente importante. O que se busca aqui, simplesmente, é um aprimoramento a mais. É algo que hoje, segundo pesquisas feitas por nós, 8 em cada 10, e é bom até que as lideranças do PT saibam disso, 8 em cada 10 eleitores acham positivo que na eventualidade determinada, por exemplo, por um juiz eleitoral, possa se fazer a conferência do voto. Isso não é retrocesso de forma alguma. Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos de países que discutiram essa matéria. Eu fico no da Alemanha. A Alemanha esteve muito próxima, há muitos anos atrás, de introduzir o voto eletrônico no seu sistema. Não fez porque a Suprema Corte Alemã considerou que o fato de um indivíduo não poder ter a segurança constitucional de saber se o seu voto foi devidamente apurado, tornava o voto eletrônico inconstitucional. O que nós estamos fazendo aqui é permitindo que numa eventualidade decidida pela Justiça Eleitoral ou através de uma amostragem, possa se dar ao cidadão a segurança de que o pleito ocorreu sem qualquer tipo de questionamento. Isso é bom para a democracia. Melhor ainda seria para a democracia se o próprio PT não transformasse isso numa querela política olhando para trás. Eu quero, inclusive, informar adequadamente a um dos líderes do PT que aqui usou da tribuna, que disse que a auditoria proposta pelo PSDB, e fizemos isso não com membros do partido, com técnicos, com escritórios qualificados, especializados nessa matéria, não falou absolutamente nada sobre fraude, até porque não foi esse o questionamento que nós fizemos. A conclusão foi simplesmente de que o sistema eleitoral brasileiro, a partir da urna eletrônica, é inauditável. Essa é a constatação técnica que nós apresentamos ao Tribunal Superior Eleitoral como uma contribuição. Fiz isso pessoalmente ao ministro. Pessoalmente, senador Renan, conversei com ele próprio, com outros ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que deveriam perceber isso desta forma. É mais uma ação tranquilizadora ao ambiente democrático.
Portanto, feita essa consideração e aqui registrando de forma muito positiva o encaminhamento feito por inúmeros dos partidos da base que ajudam a tirar essa conexão das últimas eleições dessa discussão, nós estamos legislando para o futuro. E é por isso, presidente Renan, que nós queremos ter a segurança de, no momento da decisão final, e nós sabemos quão difícil é, senador Capiveiro, aqui se derrubar um veto presidencial, mas alcançamos isso na Câmara com uma larga margem e queremos apenas que um número expressivo de senadores possa se manifestar. Vossa Excelência, pelo que eu ouvi aqui, está assumindo um compromisso de apenas encerrar esta votação quando houver aquele quórum que tradicionalmente no Senado, para matérias dessa relevância, e para matérias constitucionais seja obtido. Eu acho que é algo, no mínimo acima, eu falei de 70, mas pelo menos 65 parlamentares. Se Vossa Excelência concorda com esse encaminhamento, nós, obviamente, aguardaremos que os demais senadores, e eu agradeço a posição do senador Eunício, que quando assume compromissos, eu registro aqui, cumpre com os compromissos assumidos com a oposição, tem feito isso. Nós vamos aguardar, nós da oposição, que não somos tantos, e por isso eu peço, venha aqui aos parlamentares que compreendam a nossa preocupação. Nós, a oposição, somos minoria no Senado Federal, uma minoria ainda menor do que as oposições têm aqui na Câmara. Vamos aguardar que os demais partidos, através dos seus senadores que estão acorrendo ao plenário, possam votar. Se vermos que o número se aproxima do quórum necessário, o razoável para a deliberação, as oposições passarão a votar. Nesse instante, o PSDB, portanto, senhor presidente, se coloca senhor presidente, aguardando que os demais parlamentares possam votar. Senador Eunício Oliveira. Presidente, só para pedir aos senadores do PMDB e do Bloco que compareça aqui ao plenário da Câmara dos Deputados, portanto do Congresso Nacional, para marcar a sua presença novamente, conforme foi aqui acordado e proposto por Vossa Excelência. Portanto, eu quero dizer para o senador Aécio Neves, para o DEM, para o senador Ronaldo Caiado, que não há nenhuma intenção aqui, pelo menos por parte desse líder, de fazer qualquer tipo de golpe ou qualquer tipo de comportamento que não seja o comportamento daquilo que nós acertamos, já inclusive na PEC, senhor presidente. A PEC está sendo lá colocada com essa questão. Portanto, nós já temos 43, o DEM ainda está em obstrução, o PSDB ainda está em obstrução, então nós vamos ter o quórum que pede o senador Aécio Neves de 65 votos. Se não tivermos aqui 65 presenças, eu concordo, o PMDB concorda que Vossa Excelência possa suspender a sessão. Senador Assir, senador presidente, o PDT fechou questão já da Executiva Nacional com relação a essa questão. Então o voto é não do PDT, senhor presidente. Senador Omar, senador Omar. O democrata suspende a obstrução em cima da fala do líder do PMDB. O democrata então sai da obstrução, senhor presidente. Senador Omar, senador Omar. Senhor presidente. O voto é não, presidente. Senhor presidente. Já mandamos retificar. Senador Omar, senador Omar. O acordo que a maioria dos líderes do Senado fizeram com Vossa Excelência é que nós abriríamos com 65 votos de senadores. Fazemos um apelo aos senadores que venham votar. O DEM entrou em obstrução, mas sai da obstrução. Eu não acredito que chegue em 65. Senador Pimentel. A questão de ordem, presidente. A questão de ordem. Só abriremos com 65. Senhor presidente, para votar, desde as votações anteriores, em que a minha digital não é lida, por isso eu sou obrigado a votar da tribuna. Estou votando sim para computar no quórum e computar o nosso voto, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu sei que a votação no Senado, mas aqui é a sessão do Congresso. Então, com base no artigo 303 do regimento do Senado Federal, está claro, a votação não se interrompe, senão por falta de quórum. E observado o disposto os artigos 178 e 179 pelo término da sessão. Regimento da Câmara, 181. Só se interromperá a votação de uma proposição por falta de quórum. Parágrafo 1º. Quando esgotado o período da sessão, ficará automaticamente prorrogado por ser necessária a conclusão do sistema de votação. Parágrafo 2º. Ocorrendo falta de número para deliberação. Senhor presidente, portanto,
já está no painel mais de 49. A sessão não poderá mais ser encerrada, mesmo com acordo, que essa matéria constitucional. Senador Paulo Paim. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo a todos os senadores, inclusive os senadores do PT, que a gente vote não, que se nós não votarmos hoje, todos nós estamos tristes com a questão do Aeros. Eles estão aí desde abril para receber o salário deles. Isso significa o Natal, o primeiro do ano, e é unânime aqui, não é oposição e não é situação. Então eu queria fazer um apelo a todos os senadores, inclusive do PT, o meu voto foi não. Para a gente votar não e garantir... Eu concordo com você, senador Eunício Oliveira. É só para o encaminhamento do acordo que está sendo feito aqui. O que é que nós estamos falando aqui com o senador Aécio Neves? É o seguinte, ele tira a obstrução, o DEM tira a obstrução, e nós só abriremos com 65. Vocês podem suspender a sessão se não tiver 65 aqui no painel. Eu pediria, se houver a concordância de Vossa Excelência, senador Renan, a concordância de Vossa Excelência, para que se abra o painel, alcançando o número de 65 senadores, nós vamos retirar a obstrução. Presidente, para orientar, presidente. Vamos aguardar. Presidente, o PSC orienta não por entender que essa atitude de derrubar o veto só ajuda a fortalecer e a consolidar mais ainda a nossa democracia, senhor presidente. Todo mundo tem o direito de conferir se o seu voto foi, de fato, consolidado ou não. Senador Medeiros. PPS encaminha não, senhor presidente. Senadora Vanessa. Senhor presidente, eu quero dizer que quando encaminhamos o voto a favor, apesar de eu encaminhar nesse momento não é por uma questão política, e sim por uma questão técnica. Afinal de contas, foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral que fala da dificuldade em demorar, atrasar ainda mais o processo eleitoral, encarecer significativamente e poder dar problemas mais sérios. Mas eu acredito que nesse momento nós estamos fazendo um acordo, senador Caiado. E em nome desse acordo, eu quero dizer que também voto não. Então o PCdoB encaminha voto não, senhor presidente. Senador Donizete. Presidente, eu já votei e acho que a oposição não quer votar porque quer derrubar o quórum. Então é o seguinte, que vota e que vai dar quórum. A proposta que eu fiz, e queria mais uma vez agradecer ao senador Eunício. A oposição não votou. Agradecer ao senador Aécio. Esse encaminhamento é muito importante, de que nós avaliaremos conjuntamente qual é o quórum confortável para nós encerrarmos a votação. 65, poderia até falar um pouco mais, 65 é aquilo que tradicionalmente no Senado nós temos utilizado. Com 65, se Vossa Excelência tem esse compromisso, temos compromisso de Vossa Excelência? Temos. Nesse instante, então, eu libero a bancada do PSDB para votar não. E convocamos os demais partidos para votarem não. Concordamos com isso não. Nós sabemos que essa matéria vai ser aprovada. A maioria dos senadores do PT e da maioria dos partidos votou não. Na verdade, não há uma intenção aqui de garantir a vitória do não. Há uma intenção de derrubar a sessão. Não é verdade, senador. Essa é a questão que está colocada. Não é verdade, senador. Não é verdade. Vamos esperar posições mais construtivas do PT. Eu aposto com você quem vai ganhar. Para que o acordo possa evoluir, é fundamental que os partidos que estão em obstrução recomendem aos seus parlamentares que já estamos fazendo, confiando no entendimento de Vossa Excelência. O painel só abrirá com 65 senadores. Agradeço a Vossa Excelência. Vai encaminhar, senhor presidente. Já saiu da obstrução, presidente. Não tem mais obstrução. Ontem não, já está lá. Presidente Renan, vai encaminhar. Tem mais partidos, presidente. Vai encaminhar pelo PSB. Senhor presidente, pelo PSB, com a palavra o líder. Senhor presidente, da votação anterior, senadores, o PSB considera fundamental um comprovante, uma maneira de se auditar o resultado das urnas. E também nós, no Senado, aprovamos esse projeto. E agora a Câmara derrubou o veto. E não há como nós não acompanharmos a Câmara. Nós precisamos acompanhar a decisão da Câmara dos Deputados. O Senado é a casa do equilíbrio.
E nós temos mantido esse equilíbrio esse tempo todo, nós temos buscado respeitar as decisões da Câmara. Eu queria fazer um apelo aos senadores e senadoras: não se trata aqui de ser a favor ou contra o governo. O que se trata aqui é de dar transparência às eleições, é de dar certeza que na hora que alguém tiver qualquer dúvida, hora da dúvida, possa recorrer e auditar o resultado das eleições. Portanto, eu renovo meu apelo: vamos votar não. Presidente, querendo colaborar. Na votação anterior eu votei não, porém, devido a problema digital, não apareceu o voto, mas eu votei não e estava presente. A ata registrará a manifestação de voto. Presidente, só uma pergunta aqui, deputado Danilo Forte. O presidente, querendo colaborar, eu estava conversando aqui com o senador Tasso Gereissati, e ele me disse que lá no Senado, realmente, isso é uma prática. Mais do que isso, é uma praxis, porque vale a palavra. É o encanto desse convívio democrático. Mas no regimento eu não encontrei suporte para isso. Alcançado o quórum, tem que ser apurado. Não vejo no regimento, nem da Câmara lhe asseguro que é proibido encerrar uma sessão quando se alcança o quórum. Não encontrei no regimento comum algo que permita encerrar a sessão ou a ordem do dia sem a apuração, tendo havido quórum. Deputado Miro. Mas não é encerrar, é suspender. Eu queria só lembrar... Eu só quero pacificar. Eu sei, eu agradeço muito a Vossa Excelência. Eu queria só lembrar o seguinte: o que é um regimento? Um regimento é um conjunto de normas que nós aprovamos, elegemos, para melhor organizar o trabalho da casa ou das casas no Congresso Nacional. A qualquer momento, por acordo, esse conjunto de normas pode ser revogado para que a maioria adote um procedimento. É por isso que, por acordo, se pode fazer tudo. E eu ressalvei a possibilidade de fazer isso exatamente por acordo. Senhor presidente, só uma pergunta que eu gostaria de fazer. Senador Renan Calheiros. Deputado Danilo Forte. Compreendendo aqui o ímpeto e o dever cívico que os deputados têm, nós estamos aqui desde 11 horas da manhã nessa sessão. E é uma sessão que pode se prolongar ainda mais. E entendendo já o cansaço dos novos senadores, inclusive a sua garganta já está muito irritada, o senhor está com dificuldade para conduzir a sessão, devido já a sua garganta já um tanto falha, de tanto exercício oral que o senhor tem feito. Eu queria saber qual é o prazo que o senhor vai dar para que os senhores senadores possam disponibilizar e se encaminhar até aqui, hoje ou não, e provavelmente não completando os 65, suspendendo a sessão para a próxima semana. Fique à vontade para isso, mas só que dê um prazo para nós, porque nós deputados estamos numa penitência, num castigo muito grande em função disso. Senhor presidente, aí de Mararruda aqui, deputado de Mararruda. Senhor presidente, como a gente está vendo aqui, senhor presidente, só um minutinho, por gentileza, deputado. Como nós estamos vendo aqui uma boa vontade para que não caia a sessão, nós temos coisas importantes para votar. Há aí um consenso de que todos os senadores estão votando não, inclusive alguns senadores do PT declarou voto não. Já temos 54 senadores que votaram. Se há essa confiança, por que não o PT então votar não, para que nós fechássemos a votação, mesmo com 65, menos de 65 votos, com o compromisso do PT ter votado não, já vai dar quórum suficiente para que nós pudéssemos derrubar o veto. E o importante não é ter 65 votos, o importante é termos votos suficientes. Se o PT mudar a orientação e assumir o compromisso de votar não, nós não precisamos esperar 65 senadores, senhor presidente. Senador Douglas. PTB orienta o voto não, presidente. PTB orienta o voto não. E eu faço um apelo aos senadores que, por favor, venham ao plenário. É muito importante que nós possamos concluir essa votação para votarmos outros itens da pauta que estão acordados.
Presidente, eu insisto em falar como congressista. Com a palavra, Vossa Excelência. Em primeiro lugar, presidente, tem aqui um discurso que cria um dualismo absurdo, que agride a inteligência de qualquer um. Eu vi parlamentar com experiência dizendo que as eleições aqui, dizendo que as eleições são fraudulentas. Eu fiquei pensando, se são fraudulentas de forma generalizada, a Dilma é uma fraude, o governador de São Paulo, de Goiás, do Pará, do Tocantins, tudo é fraude. Então, ajamos com honestidade. Da mesma forma, me senti agredido na minha parca inteligência quando alguém argumentou que ser contra o veto era porque tinha aí alguma feição golpista de tentativa de deslegitimar a eleição da presidente Dilma. Eu não me enquadro nesse raciocínio dual, maniqueísta. Ora, há que se considerar que há um avanço desde que foi implantado o voto eletrônico no país. Mas nós sabemos que todos os sistemas eletrônicos são invasíveis. O Pentágono sofre isso. Há hackers e há crackers invadindo inteligentemente para o bem ou para o mal. Então, mesmo considerando que não é ilegítima, que não houve fraude na eleição passada, no entanto, é tão simples pensar que se eu pago ali um cafezinho ou por R$3, a moça vai pegar o meu cartão e me dar um comprovante. É muito simples aperfeiçoar tecnicamente esse comprovante que permita ao cidadão eleitor o controle do seu voto e mais, que permita auditar a possibilidade de algum cracker ou hacker mudar o sistema para que na contabilização dos votos, aí sim, a fraude ocorra. Então, é importante reconhecer que o sistema tem fragilidades, ainda que não se possa levianamente dizer que as eleições no Brasil sistematicamente são fraudulentas. É importante aperfeiçoar a técnica e é importante garantir ao cidadão e aos partidos e à sociedade o direito de ter comprovação do seu voto, como qualquer cidadão que usa o cartão de crédito tem o direito de saber se, ao digitar a sua senha, foi-lhe cobrado o valor devido. Então é isso. Então vamos ao não. Presidente. O presidente Renan, se olhar o painel, tem pelo menos 46 votos a favor. Ou melhor, contra o veto, né? Porque o PT tem 12 senadores. Senhor presidente, votaram, deixaram de votar até agora 6 senadores. Não, deixaram de votar 3. Mas o Paim já declarou o voto. Senhor presidente. O voto não. Então ali já tem quórum mais do que suficiente para rejeitar esse veto. Não pode ficar no achismo, senhor presidente. Foi feito um acordo, não pode ficar achando que tem os votos. O acordo tem que valer. Senão não teríamos dado quórum, ficaríamos na obstrução. Não pode agora no meio ficar imaginando que tem maioria. A segurança foi o acordo e o acordo deve ser cumprido. Suspender a sessão. Senhor presidente. Senhor presidente. Tô tentando... Alô, senhor presidente, aqui na tribuna aqui eu tinha pedido o tempo. Presidente Renan, o senhor me permite? Com a palavra, Vossa Excelência, eu darei a palavra a todos. Eu quero comunicar à casa que os senadores estão chegando. Nós vamos concluir essa votação e vamos votar os próximos 4 itens da pauta. É muito importante isso. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu tinha pedido esse espaço enquanto estamos fazendo uma votação importante aqui no Senado, mas eu pedi a liberdade aqui na sessão do Congresso, até porque nós estamos agora na terça-feira próxima, dia 24,
realizando o primeiro Fórum Legislativo do Futebol. Nós estabelecemos uma comissão especial que trata da legislação, o seu aspecto tributário, em todos os aspectos trabalhistas, e a modernização do futebol brasileiro passa por uma legislação moderna. Temos, inclusive, uma comissão especial e a nossa subcomissão permanente do futebol, a qual estou presidindo. Eu queria convidar os parlamentares, deputados federais, também os nossos senadores, para participar desse evento que tem como temas 2 debates importantes. Um se refere às questões da formação dos atletas, às categorias de base. É um trabalho junto aos clubes de futebol, junto aos... Me permite? Junto aos treinadores, junto a todos aqueles que participam do futebol, os clubes pequenos, os clubes grandes e principalmente quem organiza o futebol, federações e propriamente a CBF, que é a grande organizadora e que deve organizar o futebol. O outro tema, além da base, é exatamente trabalhar as questões legislativas. Então nós estamos fazendo o convite, especialistas na área estarão aqui participando conosco. Ocorre a partir das 13h30 e nós teremos toda a tarde. Inclusive convidamos o treinador da seleção brasileira, o treinador Dunga, e também ele será o treinador da nossa seleção durante os Jogos Olímpicos. Então queria convidar a todos e pedir a divulgação e essa participação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para efeito de registro, senhor presidente, rapidinho, só para poder lembrar que hoje é o dia do conselheiro tutelar e da conselheira tutelar. Queria aproveitar esse momento para parabenizar esses anjos da guarda que tanto contribuem para o bem-estar da criança e do adolescente. Então, quero externar aqui o meu carinho ao conselheiro tutelar e à conselheira tutelar do meu Brasil. Senador Renan, na tribuna aqui, senador. Deputado Pompeu de Matos. Deputado Pompeu de Matos, com a palavra, Vossa Excelência. Senador Renan, eu quero agradecer a oportunidade e tão somente aproveitar para reafirmar aqui uma posição muito clara que o PDT, o meu partido, historicamente, nesse país, vem lutando pelo voto impresso, no sentido de aperfeiçoar a urna eletrônica. Nós confiamos na questão eletrônica, sim, mas pero que não mucho. Como diz o castelhano, echa la lei, echa la trampa. Inventar a urna eletrônica, inventar o sistema eletrônico, mas em 1982, o doutor Brizola, no Rio de Janeiro, foi roubado. Eu estava sendo roubado nas eleições por conta da contabilidade feita através do sistema eletrônico. Denunciou, foi na mídia, apontou e reverteu o caso. Hoje, se alguém apontar, não tem como aferir, não tem como conferir, porque não está lá. Senhor presidente, pela liderança do PT... Inclui, presidente, não está lá o voto impresso. Nós queremos que o voto seja impresso. Cai na urna física e depois, havendo dúvida, haverá conferência. Eu quero aqui homenagear a autonomia dessa casa, que não se ajoelhou para o judiciário. Não é o judiciário, não é o TSE que tem que dizer como é que os políticos têm que ser eleitos. Não é eles que dizem as regras. Nós temos que escrever essas regras. Me surpreende que o PT não queira essa transparência. O que é que o PT sabe e só ele sabe e tem que esconder dentro da urna eletrônica? Porque não pode ser impresso. Se tu vai no mercado, compra o material, está no eletrônico, mas está no impresso. Se lá pode, na urna eletrônica, pode também. Por isso que nós defendemos com veemência, com transparência, com responsabilidade, com autonomia. Esta casa está demonstrando a sua verdadeira independência. E viva o Congresso Nacional. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, há 3 senadores que estão acabando de chegar, vão participar dessa votação, mas para contribuir com a continuidade dessa sessão e com o que todos almejam, que é podermos ter aqui a votação desse tema, eu quero pedir a todos os senadores do PT, à exceção do senador José Pimentel, que me pediu para não votar
não, mas o PT muda sua orientação e encaminha o voto não. Eu quero cumprimentar o senador Humberto Costa. Senhor presidente. Senador Ricardo Barros. Senhor presidente, eu gostaria de apenas fazer um registro. Numa votação em que todos os partidos indicam não, não há por que aguardar mais ou menos votos. Se todos estão votando não, há um acordo geral no mérito da matéria, senhor presidente. Eu peço a possibilidade da reconsideração desse acordo, porque se não há divergência, alcançado o quórum, o resultado, evidentemente, será o resultado pela queda do veto que foi estabelecido, sem prejuízo da minha opinião pessoal. Eu acho que não devíamos estabelecer o voto impresso. 7% das urnas são trocadas durante as eleições. Elas falham. E aí as filas são longas, até que venha uma urna para substituir. Teremos as urnas e as impressoras a falharem no processo eleitoral. Senhor Magalhães, com a palavra. Senhor presidente, quero nesse momento denunciar aqui o procurador do Ministério Público no Tribunal de Contas, o senhor Marinos Marzico. Ele afirmou nessa quarta-feira a deputados que investigavam a operação envolvendo o BNDES, que aliás não se confirmou, de que da forma que o BNDES funciona hoje, era melhor que o banco não existisse. Demonstra exatamente a imparcialidade de alguém que deveria acompanhar o processo de maneira isenta. O BNDES tem menos de 1% de inadimplência. É um banco que é responsável historicamente pelo desenvolvimento nacional, principalmente pelos investimentos na formação bruta do capital fixo brasileiro, que são exatamente os investimentos em infraestrutura. Portanto, quero denunciar esse cidadão que é persona não grata para o desenvolvimento nacional, que se utiliza do seu cargo de maneira parcial para exatamente atacar uma instituição fundamental para o desenvolvimento nacional. Presidente, eu queria apenas fazer um comentário sobre essa fala do deputado Davidson. Acho que é lamentável o que ele afirma aqui nesse instante, porque não foi isso que foi dito pelo procurador Marinos Marzico. Ele fez uma avaliação técnica de um estudo que ele faz, dizendo que da forma que o BNDES hoje está atuando, tem prejudicado sim o setor econômico, sem fazer nenhuma declaração dizendo que o banco precisa ser extinto, mas mostrando que há prejuízo financeiro, que há uma dissociação entre a contabilidade financeira, a dissociação financeira e contábil que o banco faz. Inclusive, o Tribunal de Contas deverá recomendar a suspensão dos contratos internacionais. O que o procurador está sendo nesse momento é zeloso com o recurso público. Agora, não é isso que ele disse aqui no valor econômico. Não é isso que ele disse aqui no valor econômico. O que o procurador está aqui recomendando é zeloso com o recurso público. Lamentável é saber que os membros do governo, da CPI e BNDES, não quiseram trazer aqui como órgão auxiliar 61 Vossa Excelência puder encerrar. Poder falar sobre essas informações. O governo não quis trazer para explicar exatamente esses dados e agora acusa alguém que está apenas fazendo o papel constitucional de fiscalizar o recurso público. Lamentável. Agora deu coro, presidente. 60 dá para fechar. Deputado Reis. O acordo é 67. Eu protesto estou na tribuna, senhor presidente. Colegas vai pedir a palavra. Quero chamar a atenção aqui do Congresso Nacional, deputados, deputadas, senadores, para que a gente possa gerar fileira junto à ministra Cátia Abreu com relação ao seguro agrícola. Ainda da safra 14-15, deputado Nilson Leitão, nós ainda está nos faltando 300 milhões que não foi pago para os produtores da safra 14-15. Os bancos debitaram para os produtores e nós estamos cobrando para que o Tesouro Nacional, o Ministério da Fazenda, possa liberar esse recurso. Da mesma forma, na safra 15-16, reduziu esse valor, que a ministra Cátia resolveu pagar o atrasado. Então nós estamos juntos com as nossas entidades de classe, com a CNA, com a OCB, com a ProSoja, com a Abrapa, com a BPM, com a Federarroz, com todas as entidades da Cana,
para que nós possamos buscar também esse recurso para a safra 15-16. Pagarmos a safra 14-15 e é importante uma ação que nós estamos chamando a atenção do ministro da Fazenda e do secretário do Tesouro Nacional para liberar o recurso da safra 14. Presidente, vamos suspender a sessão, presidente. Voltamos amanhã às 10 horas da manhã. Deputado Newton Cardoso. Senhor presidente, inicialmente eu peço a gentileza e me conceda o tempo de 3 minutos, ou 5 pela liderança do PMDB, para tratar de assunto de importância que está em trâmite nesta casa. Senhores e senhoras deputados, senhores e senhoras senadores, uma boa noite. Nesta data foi publicado, a partir de uma tradução de um texto do jornal americano New York Times, no site do UOL, uma notícia grave acerca da compra de terras por parte de pessoas jurídicas estrangeiras no nosso país. Sabemos todos que atualmente a compra de terras está impedida por um parecer da Advocacia Geral da União, que coloca limites muito baixos e que não permite qualquer investimento estrangeiro relevante que seja feito no país, a não ser com a participação minoritária em empresas de capital essencialmente brasileiro. No entanto, senhor presidente, alguns fundos internacionais estão sendo acusados de fraudar o sistema atual, de fraudar o atual parecer que a AGU considerou e comprando grandes extensões de terras a partir de títulos possivelmente fraudulentos, emitidos e obtidos de forma também fraudulenta por grileiros em diversas partes do nosso país. Temos, senhor presidente, um projeto com votação de urgência, já autorizado e aprovado nesta casa, e principalmente pronto para votação, apenas aguardando uma posição final da Casa Civil para trazer aqui a apreciação de todos os senhores e senhoras, para que possamos, de forma unida, de forma consensual, fazer a devida liberação dos investimentos de forma controlada, de forma legítima, por parte de todos os investidores que pretendem trazer para o país relevantes investimentos e, com isso, aumentar a nossa arrecadação de tributos, melhorar a nossa geração de empregos, mas principalmente acabar com a insegurança jurídica que hoje paira sobre a compra de terras no país. Estamos falando de todo o setor agrícola, do agronegócio, do setor florestal especialmente, que está sendo considerado como um setor até de segunda classe por conta dessa falta de controle e da falta de uma legislação específica que regule e que permita o devido investimento nesse setor. Novamente, peço encarecidamente ao governo que se posicione, que aceite um texto para o substitutivo que pretendemos apresentar nos próximos dias na Casa e, dessa forma, peço também ao senhor presidente do Senado que leve essa matéria, após aprovada na Câmara dos Deputados, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, para que possamos, de uma vez por todas, colocar a capacidade de investimento do Brasil de volta para o exterior, para que grandes fundos, para que pessoas jurídicas sérias, honradas e honestas possam fazer os seus investimentos, valorizando as nossas terras, aplicando investimentos que irão gerar empregos, que irão fazer o uso devido da nossa terra, mas principalmente fazer crescer a nossa nação a partir de negócios sérios, legítimos e honestos. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo concedido. Muito obrigado a todos pela atenção. Uma boa noite. Presidente, vamos suspender a sessão e vamos retomar amanhã. Senador Magno Malta. Senhor presidente, penso que esse momento é histórico, absolutamente significativo para nós brasileiros. Esse repúdio, aliás, essa denúncia, quando cita o nome de Leonel Brizola a respeito das urnas eletrônicas, me lembro o ex-deputado federal e também prefeito em Cachoeiro do Itapemirim, Roberto Valadão, do PMDB, que já denunciava naqueles dias lá no estado do Espírito Santo. Quando eu vi a deputada Jandira Fegali
Porque tenho o licença C2 aqui, fica aqui conversando na minha frente, estou olhando o presidente. Então dá licença aí os dois. Com a palavra o senador Magno Malta. É dois líderes de partido grande querendo me atrapalhar, porque eu sou de um partido pequeno e não sou da base do governo. Senhor presidente, olha só, eu vi a deputada Jandira Fegali dizer que a presidente Dilma vetou não pelo mérito e conteúdo, mas porque o próprio tribunal disse a ela que não dispunha de recursos para fazer essa operação. Não vejo problema nenhum nisso. É só consultar o competente, corajoso juiz Sérgio Moro para que ele pegue o dinheiro da rataiada, delatora, da Lava Jato, essa canalhada nojenta que está preso, esse monte de pústula, e usa o dinheiro roubado, muda as urnas, põe-se o recibo por escrito, põe o dinheiro da canalhada no tribunal, para o dinheiro do roubo vai evitar que haja roubo futuramente na eleição. Então, o dinheiro tem. Então, não seja por isso, presidente Dilma. Nós vamos derrubar hoje e fique tranquila que dinheiro, se combinar com o Sérgio Moro, ele manda para lá. Senhor presidente, só um minutinho, apenas para registrar aqui. O deputado Pompeu de Matos tratou lá na década de 80, na eleição de 82, quando o governador Brizola foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro, e tratou do caso Proconsult, que foi descoberto pelo ex-deputado e ex-prefeito César Maia, que assessorava o governador Brizola à época. E agora, na reforma política, eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário, tenho certeza que é menos do que uma derrota da presidente Dilma. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira, que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. Hoje no Brasil, nós somos obrigados a aceitar o resultado imposto pelas urnas, que são seguras, mas não são infalíveis. Então tenho certeza que o resultado de hoje vai garantir eleições mais seguras e mais democráticas a partir de 2018. É uma homenagem ao Brizola e ao César Maia. É uma homenagem, presidente, ao grande César Maia e ao doutor Brizola, que foram as primeiras vítimas, né, da urna eletrônica, do computador da Proconsulta. Agora o filho do César Maia está aqui nos ajudando a construir isso. E eu, como membro do PDT, tenho orgulho de poder vingar um pouco o doutor Brizola, porque ele morreu falando nisso, que ele queria que o voto fosse impresso, porque ele não confiava na integralidade nas urnas eletrônicas. É bem-vinda a urna eletrônica, desde que a gente tira a prova dos 9. Se tem dúvida, confere com o voto impresso. Assim se faz eleições limpas, verdadeiras e justas. E é isso que o PDT quer, por isso que o PDT quer a derrubada do veto. Presidente, só para registrar em ata que a deputada Mariana votou nas votações com o PSDB. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência. Nós já temos 62 senadores. O acordo é 65, presidente. Vamos honrar o acordo. Nós já temos 62 senadores. O acordo é para ser honrado, presidente. Estamos aqui para honrar o acordo. Senhor presidente, por gentileza, fazer uma breve comunicação, senhor presidente. Não, senhor presidente. Presidente, senador Omar. Eu quero fazer um apelo. Nós fizemos um acordo, mas está claro que o não vai ganhar. E era essa a preocupação de quem está votando não. Só se a liderança do senador Humberto Costa, que orientou a bancada do PT, e a exceção do senador Pimentel, votar não. Eu não acredito que o voto sim tenha 6 votos. Eu não acredito que tenha 6. Para mim, esse placar será em torno de 55 não e 6 sim. Por isso, nós temos que continuar votando. Vamos abrir o painel, porque não dá para esperar mais ninguém.
Senhor presidente. Senhor presidente. Me permita apenas trazer um comunicado em 1 minuto. Em 1 minuto, senhor presidente, enquanto o senhor conclui para a abertura do painel, eu quero registrar que hoje eu apresentei um requerimento na comissão especial que acompanha e propõe ações objetivas para dar apoio às vítimas da tragédia que tivemos em Minas Gerais, em Mariana, tragédia que é um verdadeiro crime contra a vida e um crime contra o meio ambiente, com repercussões que vai de Mariana até a foz do Rio Doce, no Espírito Santo, no Oceano Atlântico, e que merece de todos nós ações muito firmes, não só para dar assistência a essas pessoas, né, aos familiares que perderam entes queridos, aos que estão lá tendo perdido suas casas, darmos uma resposta imediata na luta para recuperar o meio ambiente, que infelizmente, né, é uma vítima que vai carregar essa chaga por muitos e muitos anos, mas temos que agir com dureza contra os responsáveis por esses crimes, contra a empresa Samarco, contra todos que foram omissos. Infelizmente, a presidente Dilma, mal assessorada, ou por razões que eu não conheço, ela produziu um decreto que é assustador. Quando eu vi a princípio, eu achei até que pudesse ser uma pegadinha na internet, mas fui ver no Diário Oficial, era verdade. A presidente Dilma produziu um decreto alegando que era para viabilizar a liberação do FGTS das vítimas, mas no decreto ela estabeleceu que aquela tragédia com o rompimento das barragens de rejeito da Samarco foi um acidente natural. E ao colocar isso no decreto, ela cria um álibi para as empresas que são responsáveis. Amanhã poderão na justiça alegar, olha, o decreto da própria presidente atesta que foi um acidente natural. E é claro que não foi. É claro que há responsáveis. É claro que a construção de barragens para aquele fim tem que ter uma supervisão permanente, tem que oferecer segurança, tem que ter mecanismos e planos estratégicos para preservar vidas. E nada disso foi feito. Portanto, eu apresentei um requerimento. Com a palavra, o senador Eunício de Oliveira. Presidente, pela ordem, presidente. Presidente. Só para concluir, apresentei um requerimento solicitando que a presidente possa imediatamente revogar o decreto e que, por medida provisória, ela resolva a questão da liberação do fundo de garantia. Mas que ela imediatamente faça a revogação do decreto sob pena de termos que apresentar um projeto de decreto legislativo para revogar esse decreto que só atende o interesse de quem cometeu o crime. É um absurdo dizer, por antecedência, que foi um acidente natural, algo que é a maior tragédia, o maior crime ambiental que Minas Gerais já assistiu, infelizmente. Obrigado, deputado Sálio. Com a palavra, o senador Eunício de Oliveira. Senador Aécio, queria falar para Vossa Excelência. Senador Aécio, eu fiz um acordo com Vossa Excelência e com o DEM, que nós só abriríamos o painel com 65 votos. Senador Aécio, tendo em vista que todos os partidos, inclusive o Partido dos Trabalhadores, atendendo aqui a pedido nosso, também votou não e encaminhou não. O painel está totalmente não. Então eu faria um apelo a Vossa Excelência, sem querer quebrar o acordo, para que a gente pudesse abrir agora o painel com absoluta certeza da garantia que Vossa Excelência vai ter aqui aquilo que deseja Vossa Excelência, a aprovação dessa matéria, porque foi esse o compromisso. Se Vossa Excelência concordar, eu já falei ali com o líder do DEM, ele disse que concordava. Se Vossa Excelência concordar, eu queria propor à mesa esse encaminhamento, obviamente com a concordância de Vossa Excelência. Sem a concordância de Vossa Excelência, eu não faria essa proposta, porque o acordo foi feito e eu quero cumprir o acordo com Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Aécio Neves. Senhor presidente, senador Eunício, em primeiro lugar é preciso que se seja reiterado aqui que houve um entendimento com a mesa que a votação se encerraria alcançado 65 votos no Senado. Estão havendo aqui ponderações. Ocorreu um fato no meio do caminho, que foi o PT mudar a indicação do seu voto. Eu, obviamente, falo pelo PSDB, não falo pelo conjunto dos partidos de oposição que participaram desse acordo. Eu confio
até porque fui criado nesta casa, tive o privilégio de aqui ser líder, de sentar-me por 2 anos nessa cadeira. Para mim, a palavra empenhada vale muito. Se o líder, falo pelo PSDB, do PT, em cuja palavra confio, o senador Humberto Costa, reiterar, a partir da mudança do encaminhamento do seu partido, que apenas o voto já anunciado do líder Pimentel é a favor da manutenção do veto. E a totalidade dos outros votos do PT, após a mudança da orientação, seguem essa orientação, eu argumentarei junto aos líderes da oposição para que nós possamos encerrar a votação e apurar os votos. Faço isso apenas porque houve, após o acordo selado com o presidente da mesa, a alteração no encaminhamento do voto. Se o líder do PT achar que isso lhe deixa confortável, eu arguiria junto com os senadores da oposição para que nós pudéssemos encerrar a votação e apurar os votos. Se isso não deixá-lo confortável, e agradeço ao senador Eunício pela sua correção, nós manteremos, obviamente, o entendimento aqui pré-estabelecido de 65 votos. Presidente, eu quero aqui falar em nome da bancada do Democratas na Câmara. Nós respeitamos a posição do senador Aécio e até admitimos o fechamento de um entendimento que fixou em 65, que é da seara do Senado, mas eu quero anunciar aqui o seguinte: há o veto, que é o último veto a ser apreciado na noite de hoje, que diz respeito ao adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. Uma isenção, um incentivo fiscal que data de 1999 e que o governo da presidente Dilma e do PT acabou com esse incentivo fiscal. Como nordestino e membro da bancada do Nordeste, eu não posso aceitar isso. Boa parte da bancada aqui, de vários partidos, já saiu na Câmara, porque entendeu, essas bancadas entenderam de que não ia haver mais deliberação no plenário. E eu não posso admitir que a gente vá votar um veto dessa importância para o norte e nordeste do Brasil, com um quórum reduzido, o que facilitaria a vida do governo. Então não dá para a gente aceitar esse entendimento. Eu quero colocar de forma muito objetiva aqui e indagar qual é a posição de voto do Partido dos Trabalhadores, porque se o Partido dos Trabalhadores intencionar manter o veto da presidente Dilma com relação ao adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante, eliminando esse estímulo, esse incentivo para o Norte e Nordeste, nós não concordamos com o entendimento, com o acordo, vamos obstruir se porventura houver qualquer tentativa de avanço no processo de votação. Senhor presidente Renan, não pode ter dois. Com a palavra o PT. Isso é um absurdo. Presidente Adinho. A cobrança é um absurdo. Essa presidência comunica que além dos votos do painel, temos os votos do senador José Pimentel e de Renan Calheiros, que deixou a presidência para votar. Vou encerrar a votação e a apuração dos votos. Muito bom. Cadê o? Sim, 5 não 56. Sim, 5 não 56. Está rejeitado também no Senado Federal. Vai à promulgação a decisão. Passa-se agora a apreciação do item 5 da cédula. Isenção do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante aos empreendimentos no Nordeste e na Amazônia, referente ao veto 43 de 2015, destacado para deliberação no painel eletrônico. Para caminhar favoravelmente, Edmilson Rodrigues. Eu vou... Abre o painel para votação. Senhor presidente, é preocupante que ontem eu quero novo painel, muito rápida, em apenas 15 minutos, artigo 29. com relação à questão do